todos que honram o nosso tribunal com sua presença. Saúdo a todos os convidados, professores que integram essa mesa para o primeiro painel. Nosso presidente, com sua costumeira propriedade no falar e pensar, dizia que nós estamos dando prosseguimento a um programa em um tema que Sua Excelência trouxe números de cunho relativo, mas que provam a gravidade da abordagem do problema. Aliás, eu destaco como o mundo é o mundo das contradições, sobretudo na construção civil, quando o Brasil se prepara para viver um país da alegria e da festa através da Copa do Mundo, muitos morrem. É para cuidar exatamente das causas, que é uma visão absolutamente indispensável para que a questão seja enfrentada, é que esse painel se abre. Eu tenho a honra e a alegria de convidar para falar o professor René Mendes, que é médico formado pela Escola Paulista de Medicina, especialista em saúde pública pela Universidade de São Paulo, assim como em Medicina do Trabalho pela Associação Nacional de Medicina do Trabalho e Associação Médica Brasileira, mestre em saúde pública pela Universidade de São Paulo, doutor em saúde pública pela mesma universidade, assim como livre-docente em saúde pública também pela USP, e professor titular de Medicina Preventiva e Social pela Universidade Federal da nossa querida Minas Gerais. Professor René Mendes, é uma honra ceder-lhe a palavra. Ministro Carlos Alberto Reis de Paula, que preside este painel, ministros, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Dr. João Oreste Dallazen, e demais ministros e autoridades aqui presentes, Poder Judiciário, Poder Executivo, muitos colegas, amigos, trabalhadores, pesquisadores e professores, membros dessa mesa também, meus amigos todos. E as minhas palavras são de agradecimento pela honra de estar aqui neste evento, ter sido convidado. Eu conheço um pouco da história de quem lembrou de convidar. Quero agradecer especialmente o doutor Sebastião Geraldo Oliveira. Eu sei que ele vai negar, mas não faz mal que negue, mas eu sei que é a pessoa mais próxima que eu tenho aqui dentro aqui e no TRT de Minas, e também na carreira acadêmica, aliás, também em Belo Horizonte, onde eu tive o prazer de trabalhar por 16 anos. Hoje voltei a São Paulo, sou gaúcho, paulista, mineiro, e hoje cidadão brasileiro e cidadão do mundo. Agradeço esse privilégio e vou dizer que o tema é um tema intrigante e não fui eu que escolhi. Se escolhesse, talvez mudasse o próprio tema, vou até provocar, corrigisse o próprio tema, mas faz parte da nossa finalidade aqui, esta manhã, justamente, e aliás, hoje e amanhã, é justamente trocarmos ideias e crescermos juntos, fazer provocações, ouvir provocações, e, no final, todos ganham e ninguém perde. E, nesse sentido, então, eu queria, ao tema que me foi pedido, a causalidade das doenças ocupacionais,
que abre esse painel e será seguido pelos meus colegas que estão aqui na mesa. Será dentro do tempo que me foi designado, pretendo desenvolvê-lo nesses 5 tópicos que estão, aliás, 4 tópicos que estão anunciados, e basicamente um primeiro conceito, que é um contraponto inicial, que é uma crença e é um compromisso, de que o trabalho, antes de mais nada, é um promotor de saúde, é uma necessidade, é uma coisa boa, digamos, de uma forma mais informal. Em segundo lugar, alguns conceitos introdutórios, inclusive um pouco da sistematização técnica, inclusive jurídica, dos acidentes e das doenças. Por enquanto, não vou mais falar a palavra ocupacionais, mas digamos que inclui, e a questão do ex-causal, que é a questão central, inclusive, do meu tema. Daí para frente, eu divido em 2. Um que eu estou chamando de as causas, o trabalho, então, o oposto de promotor de saúde, é ele promotor de doença, promotor de incapacidade e promotor de morte. E, nesse sentido, dividi em 2 momentos. Um do que eu estou chamando, entre aspas, porque também esse tema causas não é, como o Hildeberto vai mostrar, outros vão mostrar, talvez não seja o mais adequado, mas fiquemos nas causas aparentes ou imediatas, causas técnicas, causas que quase todos conhecem, e eu vou para o que eu estou chamando de uma tentativa até um pouco ambiciosa, em direção às causas das causas, e que é uma invenção não totalmente minha, e prefiro até, quando fui procurar as causas das causas, vários textos da filosofia levam a Deus, e eu certamente não vou culpar a Deus pelos infortúnios do trabalho, pelos acidentes e doenças do trabalho. Eu vou dizer que quando Deus inventou o trabalho, e foi Ele que inventou, para quem assim o crê, inventou como promotor de saúde, e como promotor de felicidade, como promotor de alegria, e não como promotor de doença, incapacidade e morte. Mas eu não vou falar de Deus, eu vou falar das causas, ou seja, aquilo que é aparente, na verdade, é só aparente. Atrás delas, há outras causas, e quiçá outras causas das causas, uma cadeia de causas. E vou terminar, a parte mais esperada são os meus comentários finais, e prometo fazê-los ao final. Nesse sentido, então, parto da seguinte premissa, que o trabalho como promotor de saúde e não de doença. E nessa linha, enumerei uma série de argumentos e uma série de tópicos, e naturalmente não vou poder desenvolver cada um, até por falta de tempo, mas pode ser visto sob todos os ângulos, todos os ângulos. Eu gosto de vê-lo, inclusive, pelo ângulo histórico, e como pelo ângulo até teológico, até pelas minhas andanças dentro da teologia cristã, particularmente protestante. Mas, por onde sempre temos ali Max Weber e outros com a ética protestante, o espírito do capitalismo. Mas eu vou ficar um pouquinho mais com a ética protestante e talvez menos com o espírito do capitalismo, porque possivelmente o espírito do capitalismo esteja ali nas causas das causas. Mas, em todo caso, é só uma provocação também, porque eu estou num ambiente que não posso brincar muito, porque eu já falei hoje de manhã, quando avisei meus filhos, eu falei, estou indo para o tribunal, não sei se de lá volto. Mas, seja como for, qualquer que seja o ângulo é positivo. Seja ele na visão de direito social, o direito de trabalhar, o direito do trabalho, seja ele como determinante ou condicionante de saúde, seja ele como fonte de renda lícita, ética, nós todos, a nossa exceto os que ganharam na Mega Sena e exceto os que ganharam grandes fortunas, talvez por herança, exceto os que ganharam na Mega Sena várias vezes seguidas, quase todos nós
vivemos do trabalho mesmo. O trabalho como fonte de prazer e realização, que tem sido um ângulo hoje muito debatido, muito apreciado, muito dinâmico. Recentemente ouvimos o professor Cristóvão Dejoux, mais uma vez, em São Paulo, falando exatamente sobre essa migração da psicopatologia do trabalho para a psicodinâmica do trabalho, ou nem a migração, mas antes da psicopatologia, vem a psicodinâmica do trabalho. A professora Edith, que está aqui atrás, mas vai falar hoje, certamente vai também abordar a importância do trabalho para a realização das pessoas. E eu digo mais, numa visão talvez um pouco weberiana, que o trabalho é um dom de Deus, é algo que Deus nos deu para expressar nossos talentos. E Ele deu exatamente com essa missão de nós fazermos algo pela humanidade, algo pelos outros, algo para Ele mesmo, retribuirmos o que Ele nos deu na forma de trabalho e de serviço. E ainda alguma coisa no sentido importante, trabalho como um espaço e um momento e uma situação social de autonomia, socialização, exercício de poder, estabelecimento de redes, amigos, coesão social e assim por diante. Alguns se casam no trabalho. É verdade que alguns também se divorciam no trabalho ou arrumam confusão no trabalho, mas faz parte da dinâmica da sociedade. E, além disto, a nossa crença, eu vou para frente, depois volto, a nossa crença é que o trabalho pode ser feito de forma segura e saudável. O mote internacional e mesmo brasileiro também é em torno da ideia de ambientes de trabalho saudáveis, um modelo para ação, documento 2010 da Organização Mundial de Saúde, que parte do conceito de trabalho seguro e saudável. Eu acredito nessas coisas, pode ser um pouco ingênuo, mas eu não posso acreditar no trabalho insalubre, e no trabalho penoso, e no trabalho que mata. Como aqui bem foi dito pelo presidente, a questão dos milagres, e o milagre aqui talvez seja até, o milagre é fazer com que o trabalho seja um adoecedor. E a realidade e a utopia neste mundo é fazer com que o trabalho seja uma fonte de prazer e possa ser feito de forma saudável. Apresento esse documento e volto a um esquema que talvez os que estão mais longe não conseguem ver, mas este esquema resume a visão hoje dos chamados determinantes sociais da saúde. Também têm sido lidos como determinantes sociais da doença, mas até porque a falta destas coisas, e o que eu quero dizer é que a saúde e a doença não são feitos por médicos, não são feitos por enfermeiros, por mais poderosos e maravilhosos que sejam os médicos, são feitos por estas camadas progressivas neste esquema, que começam com as pessoas em função da sua idade, do seu gênero, de suas características genéticas, mas logo em seguida pioram ou melhoram em função dos assim chamados estilos de vida, tema que tem sido usado e principalmente abusado. Muito abusado. Hão de entender por que eu vou dizer, ao final, quando estiver no item sobre as causas, vou dizer que o estilo de vida tem sido um conceito abusado. As redes sociais, numa camada que fortalece as pessoas individualmente, e os chamados realmente determinantes ou condicionantes, onde vocês vão perceber, por esse esquema, condições de vida e de trabalho estão no centro desses determinantes, em harmonia, aliás, com o que a própria Constituição brasileira, a Constituição brasileira de 88, estabelece que trabalho, habitação, lazer e outras condições são determinantes de saúde, não de doença. Então, esse é o ponto de partida por onde chegaremos no oposto, mas, digamos,
partimos de um desiderato, de uma utopia de que o trabalho pode ser motivo de saúde para as pessoas, e, aliás, é imprescindível para a saúde. A questão do nexo causal, e aqui é o slide em que eu faço uma espécie de síntese dos meus problemas com o título que me foram atribuídos esses temas. Primeiro, porque causalidade é um tema por si só difícil em todas as esferas, filosófica, jurídica, e na área da saúde, que é o meu pedaço, diria muito difícil. Na área da saúde, nós hoje quase que abominamos a palavra causa, ou não usamos mais a causa. O professor Hildeberto, com certeza, vai falar sobre isso. E nós, na verdade, hoje, com vieses ideológicos, com certeza, não é de uma forma assim tão só técnica, ela é também embutida de senhas subliminares. Se eu uso a palavra determinantes, se eu uso a palavra condicionantes, se eu uso a palavra que os epidemiologistas modernos tanto gostam de usar, fatores de risco, rede de causas, árvore de causas. Causas praticamente não usamos, mas a causalidade, sim, alguma coisa, uma relação, a causalidade no sentido das causas, mas principalmente das causas das doenças. Então, está embutido o conceito de nexo, de alguma relação entre causa e efeito. Menciono em seguida, e parto deste nivelamento, vamos dizer, conceitual, já que estou num ambiente tão erudito, que nós, os que trabalhamos em saúde, não usamos o termo, pelo menos não há rigor no termo, doenças ocupacionais. A ocupação mesmo pode ser uma ocupação de artesão, uma ocupação de aposentado, pode ser. Bom, eu não vou explicar as diferenças de profissão, ocupação, trabalho, etc., trabalhador. Ouvi aqui o termo que foi empregado, empregados. Tivemos uma dificuldade há pouco tempo para enxergar a um termo em relação aos bancários, se eram trabalhadores dos bancos, se eram trabalhadores de bancos, se eram empregados de bancos. E depois de muitas consultas em muitas esferas, chegamos a uma conclusão que nos foi dada oficialmente: bancários, chame de bancários, que são bancários. E eu fiquei muito feliz, porque parecia que era o óbvio mesmo. Mas eles não chamariam de funcionários de bancos. Mas a cada um tem a sua cultura e o seu modo de ver. Nós, na legislação brasileira, não usamos o termo doenças ocupacionais, e nem os médicos usam, e se usam mal. Por quê? Porque, como vocês vão ver, sabem melhor, todos vocês sabem melhor do que eu, a base legal é a Lei 8.213, no seu artigo 20, etc., onde os dois termos que aparecem confusamente, um é doenças profissionais, o outro é doenças do trabalho. Parecem sinônimos, mas não são, segundo os enunciados deles. E, ao mesmo tempo, nós, na saúde, defendemos o conceito e usamos esse conceito, inclusive formalmente, de doenças relacionadas ao trabalho, que englobariam todos os tipos de relação com o trabalho. O problema dos nexos causais, que em seguida vou fazer uma menção, e, finalmente, uma taxonomia, ou seja, para falar em causalidade das doenças ocupacionais, eu teria que me referir corretamente a que doenças eu estou me referindo. Nesse sentido, eu diria, a situação ideal, sonhada, e que eu aprendi na escola primária, era de que, para uma causa, um efeito, e essa seria, sem dúvida, a causalidade ideal e sonhada. Em nenhuma esfera isso existe. Talvez nem nas ciências exatas, talvez os físicos consigam dizer, e alguns, talvez, metafísicos. Mas, no mundo mais real, uma possibilidade é que, e eu estou usando causa com, entre aspas, até com a ressalva que eu já fiz, esse termo é um termo um pouco complicado, mas, então, do ponto de vista de saúde pública, de epidemiologia, de medicina mesmo, usamos esse conceito que uma causa pode ter
diferentes efeitos ou impactos, e a situação que está um pouco feia, ela é para chocar mesmo, e é um mesotelioma de pleura, um corte de uma autópsia, exatamente com o pulmão e com o coração, mostrando para os que podem ver tudo que for branco à esquerda, que principalmente embaixo, é a pleura que deveria ser milimétrica e que está com cerca, talvez, de 10 a 15 centímetros de massa tumoral. Isso é tumor maligno causado pelo amianto, asbesto, que tanta relutância ainda existe em nosso país, inclusive no meio jurídico, de reconhecer que asbesto, amianto, não é coisa boa, é cancerígeno, sim, é carcinogênico, sim. E aqui está só apenas a lembrança de uma das situações, porque o mesmo amianto causa muitos outros tumores e cânceres e doenças chamadas não neoplásicas, mas também malignas, com certeza. Não há doença boa, todas as doenças são ruins. Há uma outra situação em que múltiplas causas concorrem para um único efeito ou um efeito similar. Talvez o exemplo viesse daquilo de uma situação que muitos de vocês têm, eu pelo menos tenho, e muito, e eu acho que metade desse auditório tem, ou vai ter, ou já teve e não está mais aqui, que é justamente o nosso problema de aterosclerose e as nossas doenças cardiovasculares que nós ou tivemos ou temos, os que tiveram já se foram. Mas é possível, então é apenas um esquema para mostrar a vocês, é um esquema só. E casualmente, nesse esquema feito por um cardiologista bom, ele não inclui especificamente o trabalho, mas ele inclui o estresse e a vida sedentária e outros, né? E, de repente, o trabalho está entre o estresse, ou é gerador de estresse, ou é feito na forma de vida sedentária, ou então está nos outros, e sempre nós colocamos outros em todas as falas, para que as reclamações de que esquecemos alguma coisa sejam supridas pelos outros. Nesse sentido, diria que o mundo real, e aí é que vem a minha tese, uma das minhas teses essa manhã, e prometo não atordoar muito vocês, mas eu costumo dizer o que eu penso, para o bem ou para o mal, e vou dizer exatamente isso. A causalidade das doenças ocupacionais, na verdade, tem que ser inicialmente abordada, primeiro até com o direito que os trabalhadores têm de adoecer. Porém, nós estamos agora deste direito tentando extrair as causas, os determinantes, que são evitáveis, que são conhecidos, que são desnecessários, e esse é o conceito. E então nós vamos ter, na verdade, o mundo real é um pouco mais complexo do que, aliás, não existe uma causa, um efeito, existem múltiplas causas e múltiplos efeitos, e essa é uma tendência muito forte, e nossa missão, neste contexto, é, de alguma forma, chamar a atenção onde estão essas causas evitáveis. Usamos muito em saúde a palavra evitabilidade, vem até uma tradução do inglês, avoidability. Avoidable é uma ideia muito forte dos sanitaristas do mundo inteiro, dizer, isto é possível ser eliminado. A erradicação da silicose, a erradicação das doenças do amianto, só para dar dois exemplos. Muito bem, passando para a taxonomia, há muitas classificações e não é minha função nesta casa dizer nada sobre o que seja, eu diria assim, a matéria básica de vocês, principalmente de perfil jurídico que estão aqui. Mas existem muitas, e eu gostaria de apenas fazer uma referência que quem parece que primeiro fez essa tentativa de classificar foi Bernardino Ramazzini, em 1700, no seu livro As Doenças dos Trabalhadores, que eu trouxe aqui uma cópia recém-autografada por ele, 1700, e que eu trouxe
faço uma menção faço duas menções positivas. Um elogio à Fundacentro, aqui bem representada pelo seu presidente, que está atrás da minha tela aqui, mas eu já ouvi, Eduardo Costa, e pelo seu assistente técnico principal, que está nessa mesa, doutor Jorge Teixeira. Parabéns à Fundacentro, que reeditou a Ramazzini por ocasião dos 300 anos de sua obra. Eu vou entregar esse livro como meu presente pessoal, como símbolo deste evento, ao ministro doutor Carlos Alberto Reis de Paula. Dentro das bons protocolos e regras que eu desconheço, mas o ministro foi cauteloso, disse, será entregue ao Tribunal Superior do Trabalho na pessoa do seu presidente. Eu não tenho bem esse traquejo, mas um dia eu chego lá. Eu disse que eu ia ao tribunal, estou no tribunal, e o livro se foi, mas era um presente para dizer, Ramazzini disse duas coisas. Uma, que as pessoas adoecem em função do contato que elas têm diretamente com substâncias, elas em si são já tóxicas ou perigosas, né? E a outra forma é qualquer trabalho, dependendo da posição, do movimento, da intensidade, do ritmo, se é feito de dia ou se é feito de noite, na forma como vocês trabalham, os magistrados, os médicos e tantas pessoas que estão aqui trabalham, qualquer doença pode estar associada ao trabalho. Isso disse Ramazzini no tempo que eu ainda era pequeno, 1700. Depois disso, já era um pouquinho maior, a Lei 8.213 divide isso também. E você sabe de cor salteado, não quero ensinar o vigário, me chama o padre nosso, ao vigário, mas vocês estão na casa que trabalha com esse conceito, produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar de determinada atividade. Já faço uma observação informal. Essa peculiar, ela me leva a uma ideia que já foi hoje de manhã, en passant, mencionada, da inerência do risco, da inerência da doença, e eu arrepio quando ouço inerência, já vou provocando. O segundo grupo é o grupo das doenças do trabalho, assim ditas, que é o grupo 2 de Ramazzini. Ramazzini, que fez a classificação, ele foi convidado para fazer a minuta dessa lei, sem dúvida. E ele disse, faça como eu fiz, divide aquilo que é perigoso em si e aquilo que, conforme for feito, pode se tornar danoso. Ambos os incisos fazem menção a uma lista, e eu farei também menção, eu apenas lembraria, que qualquer profissão, qualquer trabalho, dependendo de como ele é feito, mora aí o perigo. E este slide, que alguém já disse que é truque fotográfico, eu costumo dizer, fraude para mim está sempre em último lugar. Em primeiro lugar está a possibilidade de que seja verdade. E eu acho que isso é um fundamental também nesta manhã, este entendimento, que fraude não será certamente a primeira hipótese. Nós temos uma boa notícia e um bom divisor de águas, que alguns trouxeram para 2006 e eu levo para 1999, até porque eu estava vivo já nessa época, eu já estava vivo no tempo de Ramazzini, mas em 99 vivo e ativo exatamente nesse pedaço da história, que era trazer para a causalidade das doenças do trabalho. O professor Hildeberto, que está aqui, participou ativamente, professor Edith, praticamente a doutora Maria Maeno, as pessoas de uma geração que tiveram muita preocupação de que a lei era muito restritiva e o nexo, vamos dizer, na lógica médico-pericial individual de consultório, era pouco. E justamente o que eu quero dizer é que em 99 houve uma guinada com a chamada lista A, lista B, do decreto 3.048, que depois foi revista também com a portaria do Ministério da Saúde, 1339, que
poucos conhecem, poucos usam. Aqui está o Dr. Carlos Vaz, que representa o Ministério da Saúde, ele sabe quanto a gente preza e quase que tem essa obsessão de dizer quem fez a lista foi a saúde, que depois emprestou para a Previdência. Isso diz a lei, era para ser assim mesmo. E aí vem todos os problemas também. A lista é a mesma da saúde, da Previdência, mas quer dizer, existe essa lista, e essa lista levou em conta a classificação Schilling, que em seguida eu falarei, mas, ao mesmo tempo, em 2006, o nexo epidemiológico foi também formalmente adotado pela Previdência, com o título de nexo técnico epidemiológico previdenciário, na chamada lista C, para além da lista A e lista B. O olhar coletivo. E esse olhar coletivo, nesta bela pintura, mostra que são muitos, mas não são iguais. E eu, quando digo igual, trago um conceito muito caro para nós de saúde, que é a questão da equidade. Igualdade pode estar equivocada, aliás, costuma estar equivocada. A equidade não. Mais para quem precisa mais para quem tem menos, do que igual para todos, e é um princípio jurídico, equitas, que vem exatamente nesse consertar a diferença. E aqui nós estamos com pessoas parecidas, mas não iguais. Quando olhadas no coletivo, elas trazem, viabilizam nexos. E a novidade que até hoje alguns ainda estranham, foi justamente a adoção dessa classificação proposta pelo professor Richard Schilling, do Reino Unido, que em 84 publicou esta proposta simples, ela não é filosófica nem jurídica, ela é operacional. Diz ele, trabalho pode ser uma causa necessária, não suficiente, necessária. Alguns poucos exemplos, as doenças profissionais do grupo 1. Ele disse, trabalho pode ser um fator contributivo, mas não necessário. Aquilo que os epidemiologistas chamam de fator de risco. Câncer de pulmão tem N fatores de risco. Um deles é fumar, sem dúvida. O outro, maior que ele, é o asbestoamento. E então são 2 fatores de risco. Se eu conhecer 3 ou 4 ou 5, eu posso até pensar em que o câncer de pulmão pode ser até, talvez, eliminado. Queira Deus. Queiram os homens. E em terceiro lugar, o trabalho como um fator desencadeante ou agravante de condição pré-existente, que vocês, os juristas, e a lei, aliás, criou a belíssima figura da concausa. Quanta coisa andei lendo por esses dias, até pelos textos do professor Sebastião, e de muitos outros autores, sobre a questão da concausa, acórdãos em nível de TRT, sobre a ressurreição da concausa e a valorização da concausa. Concausa é um conceito epidemiológico forte, sim, existe, é um conceito médico, é um conceito epidemiológico, já era um conceito de Aristóteles, mas volto a Aristóteles, é da equidade, mas a concausa possivelmente seja do direito romano muito forte. Não sou advogado e muito menos tenho a pretensão, preciso muito dos advogados, e principalmente dos juízes. Mas então, nós estamos com esta classificação, e diria assim, a novidade 99 é que Schilling 2, doenças aparentemente comuns, que se espalham na população, que todos vocês têm ou terão, mas que em algumas categorias ocupacionais são mais frequentes. Este é um conceito epidemiológico muito difícil para lidar juridicamente, sobretudo frente a compensações. Eu vou me ater ao tempo, mas eu quero apenas lembrar que uma das ferramentas maiores, mais importantes, foi, a partir de 99, existir a lista A, que parte dos chamados agentes, entre aspas, não gosto da palavra também, e chega nas doenças. Existe também a lista B, que faz o caminho contrário, parte das doenças e chega nos fatores causais ou nas doenças.
E essas duas estão tanto na legislação previdenciária quanto na legislação da saúde, e as duas formam uma chamada lista de dupla entrada. Nós somos um dos poucos e afortunados países que trabalhamos com o conceito de lista de dupla entrada. Felizmente, os que trabalharam para isso estão aqui, e eu rendo meu respeito ao professor Deberto, professora Edith, Maria Maeno, e, por modéstia, a mim também, que fui o relator dessa proposta. E depois, com o advento do nexo epidemiológico, criou-se uma outra possibilidade. Uma partia da doença para o do fator de risco para a doença, lista A. A outra da doença para o fator de risco, lista B. E o NETEP introduziu a lista C, que parte do CNAE, Classificação Nacional de Atividades Econômicas, para as doenças. Então, com problemas, mas conceitualmente avançando, sem dúvida, não temos muito como contestar. Eu vou apressar-me, mas as causas assim chamadas aparentes e imediatas são relativamente simples e têm sido objeto de técnicos, uma visão técnica onde não há muito erro. Processos de trabalho intrinsecamente nocivos ou perigosos, seja pelo objeto de trabalho, matéria-prima, por exemplo, seja pelos meios de trabalho, seja pela interação entre o objeto e os meios de trabalho e a atividade, seja pela forma como o trabalho é organizado e dividido, ou o processo em si, escolhido ou não, ele é intrinsecamente nocivo ou perigoso. Uma segunda possibilidade é que não seria necessariamente nocivo ou perigoso, mas fazendo demais, fazendo fora de hora, fazendo precocemente, como eu comecei a trabalhar aos 12 anos na construção civil, hoje não seria ilegal, eu sempre fui ilegal, mas nesse aspecto, tentei sempre ser legal, mas nesse aspecto fui ilegal, trabalho infantil mesmo, e muitas outras formas de se trabalhar excessivamente errado no tempo, ou na dose, ou nas duas coisas. Essa é a forma sistemática, básica, de organizar as ideias do que seriam as causas das doenças do trabalho. E isto, vamos dizer assim, apesar de óbvio, nos remete à lembrança de que o trabalhador já conseguiu um agendamento para ir ao banheiro no dia 30 de outubro, que está chegando, às 18 horas. E a outra já está, a outra já está, vamos dizer de forma pomposa, né? Já está com a sua necessidade fisiológica de urinar, para não dizer que está mijando, no chão. Nesta extensão, o trabalho invade as casas em vários horários, e eu não vou poder querer me aprofundar nesse aspecto, porque eu quero ir para o último tópico agora, com a devida permissão do nosso presidente. Queria me aprofundar ou ir um pouquinho mais a 3 tópicos do que eu chamo as causas das causas. Eu faço um parêntese. As causas aparentes ou as causas imediatas são assuntos para os técnicos que vão lá e melhoram, reduzem o ruído, diminuem a poeira, mudam a máquina, supervisionam, mandam usar EPI, eventualmente põe a proteção no andaime. Não está errado, não sou um crítico, pelo contrário, apenas eu quero dizer uma mensagem que para mim é a minha mensagem central esta manhã, partilhando uma inquietude que me move nesses últimos 40 anos de profissão, estou dizendo últimos não, mais recentes, né? Anos de profissão, que por trás disto, ou melhor, essa distribuição desses problemas imediatos, ela não se dá ao azar e ao acaso e de forma homogênea. Ela se dá socialmente distribuída, socialmente definida, socialmente construída. E eu vou abordar 3 tópicos para nós avançarmos nisso.
O primeiro, que é o grande determinante, que é a causa das causas, é a posição social, profissão e fatores de risco. Os senhores, felizmente, são ministros, desembargadores, juízes, eu sou médico, professor e outros títulos. A maior parte desse auditório é qualificados, por isso que está aqui, Não fosse qualificada, talvez não estivesse aqui, talvez estivesse nesse lugar que... Muito bem, foi exato em 4 minutos, pensei que tivesse 5, mas eu vou eu vou implorar para o presidente mais 1 minuto. E isto quem primeiro observou foi a Ramazzini, que já fiz referência, quando Ramazzini disse, ela citando um poeta antes de Cristo, ainda disse, tem gente que morre mais do que os outros. Há pessoas que morrem antes da hora. Não precisavam morrer. Alguém disse que ninguém morre antes da hora. Equívoco, muitos morrem antes da hora. E ainda quando tinham tanta vida pela frente. Mas eram cavouqueiros. Outros morriam tanto que as viúvas desoladas, ou até felizes, casavam 7 vezes sequencialmente, porque os maridos duravam muito pouco. Isto não era por vontade das viúvas, ou talvez não fosse uma opção dos maridos, mas fosse socialmente determinada, porque eram mineiros de subterrâneos. E quem realmente trouxe essas ideias, e organizou as ideias, e foi o livro que eu passei para o ministro Carlos Alberto, foi justamente quando Ramazzini disse, vamos entender que os problemas não são exatamente a poeira, o ruído, o amianto, mas o que está por trás. Ele mesmo diz na introdução, os artífices e operários, ele usa essa palavra, que não tiveram na vida a mesma sorte, por exemplo, dos literatos e outros que ficaram em seus gabinetes estudando. E ele organizou o livro com 50 capítulos, disse, cada um vive de um jeito, cada um morre de um jeito. Por profissão. Esse conceito é forte. E é isso que eu estou chamando de posição social, profissão como indicador e como resultado de posição social. E então, sai um batalhão para a luta, a guerra, e apenas o comandante, comandante, ou poucos conseguiram atravessar a ponte, porque a ponte era para poucos, os outros caíram no buraco, no precipício. Este é o conceito que eu estou dizendo assim. As causas não são a poeira e o barulho, as causas são o que está por trás disso. Em que posição você está no exército? Se você está na frente, está atrás, ou na hierarquia, ou na pirâmide, ou o nome que quiserem dar. Isso traduzido dentro de uma organização tem recebido várias abordagens, e eu quero apenas lembrar que uma das abordagens mais conhecidas é a proposta de Karasek, que organizou o adoecimento dos trabalhadores. Isso foi comprovado nas doenças cardiovasculares, comprovado no estresse, comprovado em várias situações, até em câncer, que havia pessoas que trabalhavam muito, não era por trabalhar muito, mas mandam muito, têm autonomia e são chefes e mandam. Não adoecem tanto quanto aquele que tem que trabalhar muito, mas não tem autonomia. Essa é a ideia caricatural, mas esse conceito, esse quadrilátero, fortalece muito esse conceito, que é organizador, mas, então, não é questão da demanda alta, não é trabalhar muito, é não ter autonomia. Ou, então, trabalhar pouco e não ter autonomia, outro extremo, a monotonia. Trabalhar demais faz mal, trabalhar de menos faz mal. O trabalho vazio, síndrome do trabalho vazio, sem significado, que tem levado ao suicídio de tantas pessoas. Complementarmente, eu vou terminar realmente dentro do meu tempo, Johnson acrescentou e disse, sim, mas há diferença. A camada de cima que está aí nesse esquema é o mesmo esquema anterior. A camada de baixo, que está nesse esquema, é o mesmo esquema anterior. A diferença está que em cima as pessoas estão numa dimensão coletiva, estão umas se ajudando às outras,
coesão social, apoio social, redes sociais de solidariedade, de apoio e ajuda. No de baixo são isolados, são sozinhos, e estes realmente adoecem muito mais. Então, não é a profissão, não é o azar, é também a forma, a posição que as pessoas têm dentro da organização. E daí vem coisas desse tipo 17 suicídios em fabricantes de telefone celular, da casquinha de telefone celular, em 1 milhão de trabalhadores chineses, jovenzinhos, o mais velho tinha 23 anos, o mais novo tinha 18 anos. E por que essa gente está se suicidando? É tanta frustração na vida? Não, é o trabalho, a posição que eles estão, na primeira posição social, em relação à profissão, segundo, em relação à organização onde eles estão. E, por último, quero dizer o seguinte: os trabalhadores se organizam, os trabalhadores são inteligentes, os trabalhadores são ativos, os trabalhadores não são robôs. Porém, as desvantagens que alguns grupos sociais têm são muitas. E eu começo com a questão do capital social, que é um conceito, Amartya Sen e muitos outros, John Rawls, estão entre os que têm trabalhado no Conselho de Justiça, muito em função do capital social, que eu tive a sorte de ter, vocês tiveram, mas nem todos têm. E então, de repente, nós estamos as causas incluem o capital social, com certeza. Quem foi para o ITA, quem fez lá na universidade que eu fui professor, o FMG, ou quem não pôde nem ir, nem lá no fim do mundo. Bom, acesso à informação qualificada e a famigerada expressão mal entendida, mal cumprida de participação e empoderamento. Eu estou com 2 slides. A questão da informação é essencial. Não é só o trabalho degradante de ser preso ou estar preso. Faltou-lhe uma informação importante, que ele estava a 30 centímetros de uma fossa cheia de umas coisinhas mais ou menos. A questão da solidariedade, da ajuda. Quem catava restos de trigo nos trigais, hoje está catando garrafas vazias, latinhas vazias. Já andou demais aqui sozinho, mas não faz mais, porque está... Termino com esse. Quem está sozinho sofre mais. Quem tem quem o ajude, ainda que a carga seja pesada, a posição seja de um burro de carga, mas tem uma ajuda que faz com que levar flores para as outras pessoas não seja só para alegar aos outros, mas possa alegrar ou aliviar o peso deste senhor que ele carrega nas costas. Meus amigos, distintas autoridades aqui presentes, creio profundamente que as intervenções que vocês podem fazer na condição de autoridades do judiciário em todas as instâncias, e mais todos os outros que estão aqui, elas, embora possam ser específicas e pontuais nas causas aparentes e imediatas, requerem a inserção de uma visão ampliada sobre as causas das causas, com intervenções, sim, de vocês. Teria um monte de exemplos. Eu, na verdade, queria falar 4 horas, mas quando fui avisar 40 minutos, fiquei muito frustrado. Sei que todos têm 40 minutos, então é uma questão até já não de equidade, mas de igualdade. E peço desculpas por ter passado uns minutos. E agradeço e digo, isto que eu disse é 50% um credo que me trouxe até hoje, uma lista de crenças, e 50% e cada vez mais a forma que eu procuro trabalhar. E eu trouxe isso para dizer para vocês, a causalidade das doenças ocupacionais merece ser vista e revista sob dimensões maiores, quiçá até com outro conceito e outra definição. Muito obrigado.